falar sobre isso. E é importante, legitima a participação de todos quando a gente tem alguém que conhece o problema nessa estrutura. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu queria fazer uma viagem no tempo e no espaço para tentar mostrar para vocês, logo depois do que o Rodrigo falou, como aconteceram esses processos de ocupação do território, já que o território passou a ser o grande dilema para que o capitalismo próximo da guerra pudesse se sustentar, e isso acabou afetando os povos originários brasileiros. É muito importante a gente saber. Vou tentar Obrigado. É muito importante saber que existem alguns dados oficiais que já estão comprovados, que são chegados constantemente, que mudam uma parte da análise para dentro de uma região muito importante do Brasil, que é conhecida como a Amazônia Legal. Trata-se de um questionamento tanto quanto burocrático, sim, mas que mostra a importância da distribuição dos povos sobre o nosso território. 55% daquilo que os órgãos oficiais afirmam está ligado à tradição dos povos originais, está concentrado na terra chamada de Amazônia Legal, e o restante nos outros rincões do país. Esse tipo de definição nos leva a algumas constatações importantes. Vocês podem notar, né, a presença das áreas demarcadas como terras indígenas, a grande dimensão que ocupa dentro do território da própria Amazônia Legal. Isso é muito importante para a conversa que a gente vai ter daqui a pouco. Eu queria remontar só um pouquinho uma coisa que nós esquecemos, que a formação do aparelho jurídico-político do Brasil é uma coisa tão recente na forma de organização do espaço, que durante o século XVIII essas eram as grandes províncias. E o que eu quero dizer com isso? Os estados federativos se formaram a partir do século XVIII. Durante o século XIX e os desmembramentos do século XX já foram forjados, criados em cima de uma estrutura de usurpação do território, legitimando leis que pudessem se transformar em leis que ocupassem terras que não pertenciam a esses invasores. E para além da Segunda Guerra Mundial, e logo depois dela, eu queria dar um determinado valor para as relações que o Brasil começa a estabelecer com os Estados Unidos a partir do momento que os Estados Unidos entram na guerra. Vocês devem estar se perguntando, mas isso vai remontar à presença do capitalismo monopolista norte-americano? Sim, existe um braço do capitalismo monopolista norte-americano que é responsável, sim, pela perpetração de crimes horrendos, especialmente no território da Amazônia Legal. Os acordos de Washington foram feitos justamente porque os americanos acreditavam que eles não teriam forças, não teriam cacife para aguentar uma guerra com a Alemanha se ela durasse mais 10 anos. Então o que acabou acontecendo? Rapidamente, os americanos procuraram parceiros no mundo todo que pudessem abastecer eles de minério de ferro, de borracha, de insumos importantes para a guerra, para que eles pudessem ter fôlego e aguentar a guerra contra os nazistas e contra o Império Japonês por mais 10 anos. Quando isso acontece, os Estados Unidos celebram acordos importantíssimos. Eu queria só lembrar um deles para vocês, que é o acordo da criação da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional. Quando eles assinam um acordo que iam financiar a Companhia Siderúrgica Nacional, eles imaginaram que a guerra, pelos cenários que eles construíam, podia acabar em 54 ou 1955. Por isso eles precisavam de um outro lugar que produzisse aço para a guerra. Por, não sei usar a palavra de forma correta, mas por sorte ou por... Eu falei sorte.
sorte ou por coincidência, a guerra termina uma semana depois da CSN em Volta Redonda lançar a primeira fornada de aço. Quer dizer, o Brasil recebeu esse empréstimo a fundo perdido porque os americanos precisavam. E o que tem a ver isso com a Amazônia? Nos acordos de Washington, havia um arquétipo de desenvolvimentismo, de que nós poderíamos ser um país parecido com os Estados Unidos e que isso podia acontecer de uma forma rápida, mas o que estava na verdade acontecendo era a incorporação de uma parte do território brasileiro a essa lógica capitalista monopolista, buscando estabelecer pontos avançados que pudessem incluir a economia marginal da Amazônia no processo de produção massivo que se desenhava no centro-sul brasileiro. As expedições que saíram, tanto a do Marechal Rondon, com menor impacto, mas as expedições exploratórias, comandadas pelos irmãos Vilas Boas, através da expedição Chico Roncador, abriam brechas para a entrada de enormes forças por territórios indígenas que até então viviam a sua dinâmica social e política e não tinham como optar por aceitar ou não qualquer tipo de ingerência no seu território. Os irmãos Vilas Boas desempenharam um papel importante. Ao final das contas, eles criaram o Parque Nacional do Xingu, mas a ponta de lança estava colocada. Os planos eram impressionantes, né? O plano Salt era um plano impressionante de produzir para abastecer o mercado mundial. Quer dizer, vamos transformar o Brasil num fornecedor. E esse plano ele foi consubstanciado para ser executado, né, no período de 49 a 53, e a ideia era proporcionar melhores condições de saúde, alimentação, infraestrutura para os locais mais afastados, que na verdade mascarava a intenção mais importante, que era a incorporação de um vasto território brasileiro para essa lógica, para essa dinâmica tão importante que se desenhava no capitalismo pós-segunda guerra. Eu queria aqui fazer uma breve constatação para nós. No meu caso, eu sou geógrafo. Eu queria muito lembrar a vocês que a Amazônia Legal corresponde a 48,75% do território nacional. Quase metade desse país é área de influência amazônica. E nós não temos imagens da Amazônia no noticiário nacional. É capaz de você ver uma imagem ao vivo de Nova York, e quando entra uma imagem da Amazônia, é a voz do repórter com uma foto no canto, porque parece que não existe aquele lugar. É um rincão abandonado. Então, a ideia era fazer a integração nacional. Essa integração nacional foi sendo criada através da primeira agência, né, que foi criada pelo governo Vargas depois, o Plano de Valorização Econômica da Amazônia, que vai depois virar a SUDAM, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, operando aí, talvez, a mágica mais importante para eles, que era legitimar, através do discurso progressista, discurso desenvolvimentista, um progresso que poucos assistiram naquela região. Progresso voltado à simples acumulação de riquezas por parte de grandes empresas, por parte de grandes oligarquias. Essa é a Amazônia Legal. Essa é a Amazônia Legal. Ela é conformada por todos esses estados. E quando a Amazônia Legal foi criada, foi interessante porque o conceito de Amazônia Legal, ele extrapola o conceito da floresta. Ele extrapola o conceito da floresta, e nesse ponto é importante, porque você poderia usar esse conceito de Amazônia Legal para proteger as cercanias da floresta amazônica. Eu estou falando de Amazônia, mas nós não podemos esquecer que os povos indígenas estão espalhados pelo território nacional. Isso é muito importante. Mas o foco Amazônia hoje é para tentar mostrar a todos nós como as pontas de lança desse capitalismo mal engendrado nosso acabou gerando uma tragédia, né? Uma verdadeira tragédia. Quando os governos militares assumem o país, começam os grandes projetos de mudança estrutural. Mas esses projetos de mudança estrutural, eles vêm desde o governo JK. Alguns deles com sucesso, outros com mais sucesso, outros com menos. E a primeira coisa é o rodoviarismo.
uma das pontas de lança do processo de infiltração das relações estabelecidas do Centro-Sul no território do norte do país foi o processo rodoviarista. Quer dizer, você pavimentar estradas, você criaria as redes e os fluxos necessários para que o capital, as empresas chegassem naquela região. Mas, ao mesmo tempo, você iniciaria um grave, criminoso e indescritível processo de desterritorialização das nações originais que não tinham opção perante a perversidade do capital. É essa história que falta a gente amarrar, entender que a ocupação desse espaço territorial não foi feita através de uma consulta democrática, de inclusão ou não dos povos, de necessidade ou não disso. Essas estradas rasgaram a Amazônia brasileira de norte a sul, de leste a oeste, abrindo picadas que foram usadas pelos garimpeiros, que foram usadas pelas madeireiros ilegais, que invadem terras indígenas, não respeitando sequer os decretos conquistados pela luta dos povos indígenas e seus aliados. Muito importante lembrar isso. Aqui algumas das metas estabelecidas entre o governo JK e os governos militares. Todas as metas, você pode observar. A meta 9, por exemplo, construção de 12 mil quilômetros de rodovia de primeira classe até 1960. 12 mil quilômetros de rodovias em 1960. O governo do estado de São Paulo consegue construir 1 quilômetro de metrô em 2016. Eles estavam querendo construir 12 mil quilômetros de rodovias em 1960, rasgando toda a região amazônica. A meta 8 também é assustadora. Pavimentação asfáltica de 5 mil quilômetros de rodovias. Todos esses processos geraram então a entrada desse capital. Eles funcionaram como vetores, verdadeiros vetores, para que esse processo acontecesse de forma rápida. Alguns mapas só para vocês terem uma ideia, né? Em 75 e 2005 a rede rodoviária, olha o rodoviarismo como dominou o país, e uma breve comparação com a rede ferroviária que ficou igual, abandonada e sucateada para que o país perdesse essas integrações pelas vias mais populares, vamos dizer assim. Eu queria agora dar uma especial atenção, que vocês tivessem uma especial atenção nesse gráfico, para vocês entenderem a importância das terras demarcadas, das terras utilizadas pelos índios e como elas representam espaços fundamentais. No Acre, 14%, né, da unidade da federação, na região do Amapá, 8,6%, no Amazonas, 28,54%, e eu queria chamar a atenção para o lugar onde o conflito é maior, que você estava falando. Em Roraima, 46,20% são territórios indígenas, demarcados, legalmente utilizados pelas nações, que não poderiam ser usurpados e hoje é uma frente de batalha contra o capital, o agrobusiness, né, que tenta entrar nessa região, pervertendo a lógica das nações originais. É muito triste observar isso. Repare, né, o estado do Amazonas é 28,54%, o Pará com 22,89%, e Tocantins, quando foi formado, já foi formado com a usurpação de territórios. Não é à toa que Tocantins e o Amapá são os menores, ou menores proporções das terras daquele estado. Porque foi a gente costumava dizer antigamente, Cláudio, que Tocantins foi fundado pela UDR. É um estado que nasceu para atender os interesses da expansão do capital daquela região. E pensando, né, só para voltar um pouquinho aqui, e pensando em Roraima, né, eu queria muito utilizar esse mapa como exemplo, 46,20%, e olha só, as áreas indígenas vistas agora de forma cartografada, né, como elas realmente representam um espaço importante que deve ser preservado, que deve ser valorizado, apoiado, para que aconteça então a realização da vida comunitária, social, política, antropológica, o que vocês quiserem, desses povos que são os donos dessa terra. Me chama muita atenção, e eu pesquisei algumas coisas sobre isso, áreas do Exército, porque durante um certo tempo as Forças Armadas também foram ponta de lança, depois a gente pode falar mais para frente isso com mais tempo,
uns projetos de ocupação da fronteira norte do país, os chamados projetos Calha Norte, para ocupar a fronteira norte do Brasil. A partir da década de 60, 70, a mentalidade militar do país começa a estabelecer o norte como fronteira vulnerável. E o pensamento que está por trás de tudo isso é: se nós sofrermos uma invasão, vai ser pelo norte, então temos que ocupar o norte. Na verdade, o que aconteceu foi uma gigantesca desocupação do norte. Vamos colocar as palavras no lugar certo. A ocupação pelo capital não é a ocupação por seres de carne e osso. A ocupação que eles promovem lá é uma ocupação madeireira, garimpeira. Agora, uma ponta de lança também do capital energético que querem essa região. É muito difícil. E aqui acontecem confrontos constantes, violentíssimos. Se a gente colocar as reservas minerais nesse mapa, aí a gente percebe o interesse do capital transnacional. Né? Desterritorializar é a marca. Porque a territorialidade, entender o território como poder, o território dos índios é o território dos índios tem poder. Território é poder. Definitivamente esse é um conceito que a gente tem que usar. Território é poder. Território das Farc na Colômbia, que não existe mais agora. O território dos narcotraficantes do Rio de Janeiro. O território das comunidades. O território é poder. O território é fundamentalmente poder. E se esse poder está manifestado aqui, a gente percebe a importância dele com a presença dos minerais nessa mesma região norte que nós estamos aqui mostrando. Mais uma vez, né, agora no território brasileiro todo, as terras indígenas, né, as declaradas e não declaradas, estão em vias de legalização e automaticamente uso fiel dessas áreas. E aí, durante o governo militar, esse processo de ocupação da Amazônia, ele vai ganhando uma aceleração. Eles colocam nela uma superintendência chamada Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, na Sudã, e em seguida eles criam a SUFRAMA, a Superintendência do Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Existe um aspecto geopolítico da Zona Franca de Manaus que foi jogado para segundo plano durante a nossa formação estudantil e que pouca gente lembra. O que os militares pensavam para jogar em cima da floresta um parque industrial poluente, um parque industrial devastador, extremamente distante dos centros consumidores. Eles acreditavam num Brasil grande, né? E esse Brasil grande transformaria a região amazônica numa região mais próxima dos mercados consumidores do hemisfério norte. A principal ideia inicial dos militares, né, isso você tem em grandes compêndios, como a própria geopolítica do governo Gomes Silva, eles acreditavam piamente que ao ocupar a Amazônia, eles cortariam metade do caminho e o que fosse produzido lá atingiria os mercados do hemisfério norte, barateando os produtos, jogando o Brasil nesse embalo do processo capitalista internacional. Esse foi o mote que iniciou o processo de ocupação da Amazônia, dessa forma, né, pelo menos. E aí começam os mantras, né? Ocupar para não entregar, integrar para não entregar. A ideia de integração nada mais é do que a ideia de desagregação das redes e fluxos tradicionais dos povos originais daquela região. É muito estranho como eles fizeram isso, né? E o que eles fazem? Eles dizem que são vazios demográficos, quando na verdade lá moram milhões ou milhares de pessoas que fazem parte do grupo que o professor Leopoldo Belino de Oliveira, eu tive a oportunidade de assistir muitos cursos, chamava de povos da floresta. Porque em determinado momento, no final dos anos 80, a violência que ocorria na Amazônia era tão grande que haviam possibilidades de aproximação entre os seringueiros, entre os ribeirinhos e principalmente os povos indígenas. Essa aliança se formou, né? E a gente formou até na USP o próprio grupo de apoio aos povos da floresta, onde eu conheci Chico Mendes, naquela batalha inicial de tentar fazer da Amazônia um lugar um pouco mais humanitário, né? Pelo menos humanizado. Criaram bancos, né, para financiar todo esse processo, bancos muito ricos e prósperos, né? A política de integração
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, nada mais é do que praticamente a nova lei de terras, né? Entregar terra somente para quem tinha capital disponível, entregar terra só para o agrobusiness, só para famílias beneficiárias da ocupação, muitas delas grileiras, né? Muitas delas grileiras. A grilagem é um processo no Brasil muito forte. Eu vou lembrar vocês um pouco da grilagem. A grilagem é uma maquiagem jurídica que se faz nos títulos de posse de terra, que acabam detonando conflitos enormes com pequenos agricultores e com os povos indígenas. O título de grilagem tem uma história muito conhecida, talvez de vocês, que os falsificadores de títulos iam nos cartórios, rasgavam folhas antigas, colocavam folhas novas, amareladas, durante muito tempo em gavetas, comidas por grilos. E aí essa folha aparecia no meio de um calhamaço de documentos antigos. Olha, pertencia ao meu avô, quando na verdade era uma falsificação do título de terra. Isso foi muito comum no Brasil em um determinado momento, e muitas empresas poderosas compraram terras griladas na franja sul da Amazônia. Depois tentavam requentar os títulos para poder ter posse desse espaço. Aqui algumas das estradas para vocês terem uma ideia, né? A Cuiabá-Santarém, a Perimetral Norte, a Manaus-Boa Vista, a famosíssima Transamazônica, que cingiram, rasgaram a floresta, onde nessa concepção que eu estou mostrando para vocês hoje, que eu estou focando na Amazônia, estavam 55%, estamos 55% dos nossos povos originários. É muito importante a gente lembrar disso. Só uma foto para lembrar como ela foi bem construída, né? É bem lembrar que ela foi bem construída. Nós, geógrafos, sabemos muito bem, e ninguém é obrigado a saber isso, que na Amazônia chove muito, né? Que não há asfalto que resista, e não há nem terra que resista, né? É uma estrada que não vai do nada a lugar nenhum. Quando é pavimentada, ela também cria problemas, mas ela leva aqueles mais arrojados ou mais criminosos às terras mais recônditas do território brasileiro, onde estão as tradições mais seculares do nosso povo original. Isso ela faz, porque o garimpeiro faz calor, ele não tem medo da lama, ele quer dinheiro, ele vai buscar isso. Esses povos, eles estão, esses agentes, eles não têm medo, os madeireiros não têm medo. Os madeireiros vão buscar madeira caríssima onde for necessário, né? Então essas estradas trouxeram essa desgraça também para essa região. E os militares, por sinal, organizaram o processo de ocupação sempre, né? Organizadinho, sempre com muita ordem, né? Muita organização e tal, criando 3 níveis de ocupação do espaço amazônico. Só uma lembrança inicial para a gente entender isso. A falência da agricultura brasileira da década de 70, ou final dos anos 60, era patente. O modelo de pequena propriedade estava se esgotando por causa do alto endividamento, com juros altíssimos, um processo beirando ao descalabro econômico, e muitos pequenos agricultores do sul do Brasil não tinham para onde ir. E o governo brasileiro abriu então processos e projetos de colonização aonde? Na Amazônia, para levar a gauchada inteira para a beira da floresta, criando outro cisma, criando divisões, criando problemas cada vez mais sérios. Agrovilas, agrópolis e rurópolis era a ideia dos militares para ocupar esse espaço no país, que era desconhecido até da gente. Eles, para vocês terem uma ideia, eu acho que muitos de vocês vão lembrar, eles criaram como se fosse um programa estilo esses Globo Repórter da vida, que se chamava Amaral Neto Repórter, que ele vinha com discursos de essa é a nossa terra, esse é o nosso espaço, nós temos que domesticar a Amazônia, é o inferno verde que vai ser domesticado, atraindo milhões de investimentos e muitos criminosos para essa região. A ideia era formar assim, né? Algumas empresas que foram para lá fundaram suas cidades e empresas. Você vai para a cidade de Carajás, dentro do projeto Carajás, ela é hiperorganizada, limpa, com infraestrutura, coleta seletiva de lixo, totalmente organizada,
porque o Complexo Carajás é sustentado por grupos como Alcan, Alcoa, Nippon Steel, British Steel, todas as mega empresas. Então as cidades são super bem organizadas. Enquanto do outro lado, na vida dos operários, falta água, falta saneamento, falta tudo. E essa foto de satélite eu acho que mostra um pouco o processo todo. A ocupação da Amazônia ao longo das estradas abriu a forma de ocupação que a gente costuma chamar de sistema de peixe. As agrovilas entravam para dentro da floresta, abrindo picadas enormes, chegando em lugares que nunca ninguém tinha estado antes, pelo menos da civilização do Centro-Sul, atingindo regiões que eram patrimônios ambientais fantásticos, de equilíbrio e conhecimento impressionantes. Durante décadas, percorreram a Amazônia pesquisadores travestidos de pastores, padres, missionários, vendedores de livro, que na verdade eles iam, coletavam amostras de folhas para depois patentear isso e transformar isso em lucro para esse capital transnacional. A Amazônia corre riscos. E alguns desses lugares que são tensos, né, ainda. Algumas áreas demarcadas, algumas em demarcação e outras para se demarcar. Existem alguns conflitos muito sérios que eu queria destacar para a gente poder andar nisso aqui. A região da Raposa Serra do Sol, onde os risicultores, produtores de arroz, toda vez que eu falo isso eu fico indignado. Eles não satisfeitos com todo o cerradão para plantar, eles descobriram campos no norte do país, fora do bioma da floresta. Você atravessa a floresta, quando você chega na região da Raposa Serra do Sol, se discutir um descampado enorme, na formação que nós chamamos de cerradão amazônico. E esse cerradão amazônico é quase plano, ideal para se plantar arroz, porque o arroz precisa de muita água, e o clima da região tem muita água. Então eles ocupam essa região, começaram a expulsar os indígenas. E um lugar muito tenso também é a região que é a cabeça do cachorro, né? Onde conflitos também acontecem muito fortes. Conflitos em qualquer lugar, né? E agora, por último, né? A grande indagação. Aonde isso vai parar? A questão do território continua a ser premente. E agora, nos últimos anos, se desenhou uma integração latino-americana, pelo menos se imaginava, né? Com a integração latino-americana, houvesse um respeito um pouco maior ao povo da bacia amazônica e das cercanias. Mas os projetos de integração estão cada vez mais vibrantes. E agora o ISA, que eles chamam, né, Integração da América do Sul, Infraestrutura Integrada da América do Sul, quer produzir corredores de transporte hidroviários, ferroviários, rodoviários, que também vão ter seu impacto. A busca de melhorias e vantagens competitivas, né? Mais uma vez os corredores, né? E eu acho que agora a gente deixa isso para depois, para a gente debater e conversar, porque existem lugares como, por exemplo, a construção das usinas na margem sul do Rio Amazonas. Essas sim ainda precisam ser muito estudadas, porque nós estamos correndo um risco enorme. Eles estão pegando encachoeiramento do Planalto Central em cachoeira da bacia amazônica e estão construindo usinas, vendendo a ideia de que são usinas mais equilibradas, usinas de passagem, que não vai ter muito represamento, que não existe. Mexeu, mudou. Tudo tem impacto. Só que o impacto vai sobre quem? Sobre os povos indígenas, né? Só para lembrar de onde eu tirei tudo isso, né? Eu acompanho o professor Ariovaldo há muito tempo, pelos seus trabalhos, que é uma pessoa militante ainda. Ariovaldo está na linha de frente, batalhando muito ainda, bastante. E lembrar que muito da produção sobre o conhecimento da Amazônia foi feita por uma mulher chamada Berta Becker, que nos deixou em 2013, professora da Federal do Rio de Janeiro, mas que tinha uma paixão pela Amazônia e muitas vezes foi não compreendida como pesquisadora para tentar fazer com que o que os povos tivessem lá fosse valorizado.
Então aqui é uma pequena contribuição para a gente territorializar o debate. Obrigado, valeu.